Bom dia, boa tarde, boa noite. Margiros Podcast no ar. Segunda temporada. Hoje o nosso time está um pouco desfalcado aqui nessa entrevista. Nosso querido diretor não está conosco, mas vamos avançar e tocar o projeto. Foi a frase que ele me mandou ali. Nós estamos na segunda temporada, Margiros Podcast, e hoje nós temos dois convidados super especiais. Dois convidados que nós vamos conversar aqui sobre educação, bater papo sobre carreira, enfim, sobre o momento que nós estamos vivendo também no nosso colégio, no Margiros. Então, com muito carinho, que eu recebo o professor Andréia, professor Luan, Margiros Podcast, segunda temporada. Sejam bem-vindos. Obrigada, Rafael, pelas pessoas especiais aí. Com certeza. Nós estamos aqui hoje batendo papo. Professor Luan, nosso professor de biologia, lá no Colégio de Ensino Médio. Professor André, professora de língua portuguesa. Também trabalha na área de produção textual, aquela boa e famosa redação. Você que gosta de escrever, lembra muito bem, né? Introdução, os tópicos, a conclusão. Hoje nós avançamos um pouco mais sobre isso, né? Hoje nós temos, assim, algumas ferramentas aí que a professora utiliza junto com os nossos alunos. E vamos aqui conversar, como disse para vocês, sobre educação, enfim, a nossa atuação em sala de aula, aquele que tem sido o nosso movimento na escola e também na carreira deles. Bom, a gente está aqui em Balneário Camboriú, e Balneário Camboriú é um pouco o centro do mundo, né? Se o diretor estivesse aqui, o diretor estaria falando que é a maior cidade do mundo, né? E muitas pessoas que estão vêm de algum lugar, né? Vêm de alguma cidade, alguns de outros países. Vamos começar aí pela André. Você veio da onde, André? Quanto tempo você está por aqui? Eu sou de Foz do Iguaçu, guaçuense, nasci em Foz do Iguaçu e estou aqui há 9 meses. Bem recente, hein? Sim. Foz do Iguaçu é uma cidade linda, para quem conhece, né? Uma das cidades que tem as Cataratas do Iguaçu, Sim. que é um ponto turístico muito visitado, mas Balneário é uma cidade maravilhosa, é a melhor cidade do mundo. Então o diretor tem razão. Luan, veio da onde, Luan? Bom, primeiramente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Qual horário que o pessoal vai assistir. Eu vim de Belém do Pará, sou paraense, tá? Estou aqui há 3 anos, né? Não pretendo voltar, pelo menos não para residir na minha cidade. Sim. Amo Belém, mas não pretendo residir lá por enquanto, né? E estou amando morar aqui, cara. Então... Que bom, a cidade é realmente espetacular, né? Sim. Como o nosso diretor falou, é uma cidade espetacular. Eu estou mais ou menos aí o tempo do Luan, estou aqui há 2 anos e meio, né? Trabalhando no colégio já há 2 anos ali na coordenação. Também acho uma cidade maravilhosa, principalmente quando chega agora, essa época do verão chegando, esse sol maravilhoso. Na verdade, né? Eu quero ir em Belém apenas para passear, visitar. Eu já me sinto até um turista, né? Turista natural. Quando volta lá. Quando volta, né? O turista que já sabe os atalhos da cidade. Sim. Então, é assim que eu gosto de ir, né? Mas para morar hoje eu acredito que não é a minha intenção. Isso é uma coisa assim, para você que de repente está nos assistindo, né? De fora, que não mora por aqui, né? A gente sempre compartilha os nossos vídeos, né? Com familiares, amigos de outros estados, até de outros países. Esse é um ponto, assim, muito interessante aqui de Balneário Camboriú, essa estrutura multicultural, né? De regiões diferentes, pessoas diferentes, de regiões diferentes, que basicamente vem com o mesmo objetivo para cá, de empreender, enfim, em busca de qualidade de vida. E essa troca, ela é muito significativa. E no colégio a gente vê isso, né? Nas nossas aulas, né? Pessoas, falando no caso do Brasil, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Enfim, aqui na mesa nós estamos, né? Pô, Norte, Sul, Sudeste, eu sou do Rio de Janeiro, e todo mundo numa convergência, enfim, de objetivo, no nosso caso, para a educação. André, como é que você começou a lecionar, André? De onde vem essa ideia de trabalhar? Porque assim, eu trabalho lá no dia a dia com o André e com o Luan e posso afirmar para vocês que tanto o André quanto o Luan são 2 professores vocacionados. Pessoas que nós vemos que amam a educação, que nasceram para isso, que nasceram para dar aula, pessoas que fazem isso assim realmente como quase que um chamado realmente. E como é que é, André? Como é que para você surgiu isso dentro do teu coração em dar aula? Na verdade, o meu sonho era fazer artes cênicas, né? Mas eu sou de Foz do Iguaçu. Meus pais não tinham condições de mandar eu para São Paulo para estudar, fazer arte, né, uma faculdade de arte. Aí, em Foz, tinha o curso de letras, né, uma faculdade estadual. E aí foi a única opção, na verdade, né? Mas aí, a partir de então, quando eu decidi que eu faria esse curso de letras, eu me encantei, sabe? Eu me encantei, eu já tinha essa questão de leitura, gostava muito de ler. E quem despertou essa ideia da leitura em mim... Posso falar? Claro, fica à vontade. Claro. E quem despertou essa ideia de ler foi uma professora da 5ª série, né, que
criança humilde, meu pai motorista, minha mãe do lar. E ela falou na sala de aula, uma vez, ela comentou assim, pessoal, quando vocês lerem um livro, vocês vão viajar no mundo da leitura. E aquilo eu adotei para mim, que realmente cada livro que você lê, você viaja, né, no mundo da leitura. E aí eu comecei a desenvolver essa ideia, sabe, fui ficando, né, para sair da fase da infância, adolescência, fase da juventude, e decidi fazer letras. Você fez letras logo depois que não concluiu o ensino médio, André? Sim, Na sequência logo? Isso, 17 já foi pra faculdade. anos, já fui para a faculdade, isso. Só que eu já estava dando aula antes, né, que eu era auxiliar. Sim. Com 15 anos eu comecei já como auxiliar. Eu nunca esqueço, foi uma turminha de primeira série. Um dia a professora faltou, 15 anos, tá, gente? 15, 16 anos. A professora faltou e eu não tinha domínio de turma, sabe? Eu subi em cima da mesa para pedir silêncio. Acredito. Mas é o começo, né? Sim, então, lógico. E hoje eu amo, é vocação. Sabe? Eu amo o que eu faço, eu amo envolver os alunos nessa questão da nossa língua, na questão da leitura, despertar realmente neles a importância de ler e de escrever, né? E eu sinto assim que eu consigo passar essa mensagem para eles, né? E eles compram essa ideia. Com certeza. Quando eu vejo um aluno lendo assim, parece assim que meu Deus, que encanto isso, sabe? É fantástico. Professor Luan, como é que começou esse amor pela educação, Luan? Onde que você se descobriu professor? Primeiramente que na minha cabeça eu ia ser um atleta, né? Então eu era vocacionado a isso, né? Você jogava futebol, né, Luan? Desde pequeno, né? Jogava, né, futsal desde o sub-5. Na época era sub-5. Então, desde lá. E aí eu passei a jogar por clubes lá da minha região também, né, no futebol de campo. E como acontece com todo e qualquer atleta, que pode acontecer, lesões, né? Então eu sofri uma série de lesões e o meu último campeonato foi por um clube chamado Tiradentes, né? E aí eu joguei o Campeonato Paraense na época lá, o Sub-20, né? E inclusive após isso eu iria disputar o profissional pelo Tiradentes. Sim. Né? Tinha toda uma questão por fora, né? Mas aí não deu certo, né? O meu ortopedista chegou e falou, olha, ou você para, né? Então, aí eu tive que escolher. E na minha vida eu sempre fui muito decidido, então eu sou muito 8 ou 80, mas hoje eu tô melhorando. Mas o que acontece, né? Eu, quando larguei, eu disse, eu vou largar e vou me dedicar aos estudos, né? E eu já tinha muita facilidade, então eu já ensinava com 15 anos de idade os meus colegas praticamente, né? Então, eu já tinha essa vocação comigo sem saber. E eu tinha muitas habilidades ali, habilidades boas e rápidas em geografia, biologia, química, física. Então, para mim, era muito fácil o entendimento e a resolução de questões, né? Então, eu ajudava, né? Confesso que na produção textual não era muito bom, né? mas o que jogavam na questão de outras habilidades, eu conseguia, né, dar aquele drible e fazer aquele gol bonito, né? Então, a partir daí, eu escrevi no cursinho, prestei vestibular para medicina, bati na trave na primeira vez, no primeiro ano, né? Só que eu queria logo ingressar na faculdade, então não deu certo em medicina, mas no mesmo ano eu já, né, quis entrar ali numa licenciatura. Sim. Né? E aí veio a biologia, né? Então, até hoje, eu entro na biologia e desde o primeiro semestre eu já entro, né, sendo o estagiário, lecionando, né? E lá em Belém tem uma cultura enraizada de pré-vestibular para o Enem, né? Voltado ao vestibular e tudo mais. Então, eu já entrei no ramo educacional desde o início da faculdade. Legal a gente batendo um papo aqui no Mardilhos Podcast, né? Basicamente, né, grande parte da nossa audiência são alunos e familiares, né, do colégio ali, né? E como essa faixa etária de adolescente, né? Aqui a Andréia falou que ela tinha mais ou menos essa idade também, 15, 16 anos. Você também, 15, 16 anos. E boa parte das pessoas que nós conversamos sobre vocação, sobre trabalho,
justamente esse despertar, né, acontece nessa fase da adolescência, né? A gente começa a se conhecer um pouco melhor, começa a ter um pouco mais de consciência das habilidades. O Luan acabou de falar que na produção textual não ia tão bem, né? No meu caso, era o meu ponto mais forte, assim, que eu mais gostava era a aula de língua portuguesa, literatura, redação, história também eu gostava bastante. Então, eu sempre gostei. Nas exatas eu tinha um pouco mais de dificuldade. Então, nessa faixa etária, que é a faixa etária ali do ensino médio, onde nós conversamos muito isso com os nossos alunos, né? Lá no Margílio nós temos a aula do projeto de vida, mas esses assuntos não se restringem a essa aula projeto de vida, né? Sim. Então todos os nossos professores vão conversando, batendo papo com os alunos do dia a dia, né? Sobre a vida. A própria professora André já fez diversos trabalhos com eles sobre isso. O professor Luan estava agora, alguns dias atrás, dando aula na praia, e sempre nesse bate-papo informal, muito dessa troca também acontece. A gente entende muito bem disso. E aí, André, daquela menina que começou a dar aula, né? Pro professor atuando no século XXI. Quais as principais mudanças que você percebe assim, né? Nessa tua trajetória, assim, na tua carreira tão linda, assim, que você entende os nossos desafios hoje, assim, né? Como que você entende que está acontecendo no mundo hoje no âmbito da educação? O desafio é a questão tecnológica, né? Sim. E é importante isso, Rafael, que os alunos percebem isso. Alunos da terceira série chegaram e falaram para mim: prof, eu tenho que fazer algo para me desligar um pouco do meu celular e começar a ler. Né? Mas não ler assim, livros, romance, daí cada um faz o que gosta, né? Mas assim, eles querem ler a questão de notícia, artigo de opinião, sabe? Eu falei, então, gente, desligando, né? Se desliga, deixa num canto, porque eles estão muito, como é que eu posso dizer? Eles estão muito focados nessa questão de jogos, então isso é um desafio, né? Sim. E o quê? Eu tenho que dinamizar também a minha aula, que eu estou concorrendo com a tecnologia. É verdade. E tem que haver também uma evolução. Né? Eu sei o meu conteúdo, mas eu preciso melhorar em relação à tecnologia. Mas é um desafio nosso, né? Do cotidiano também, né? Porque se você levar para o seu cotidiano, sim, né? Às vezes a gente se distrai, perde o foco, né? Por qualquer notificação que pinta no teu aparelho. Eu comento com os alunos, Rafael, no período da pandemia, né? Eu falei o quanto foi difícil para nós, né? Professores e para eles também. Mas para nós, muito mais. Quando você estava lá online dando aula, eles estavam lá, mas não estavam lá. Né? Eles estavam apenas lá para ganhar presença. Sim. Mas quando eu fazia alguma pergunta, ninguém respondia. Né? Então, o quanto foi desafiador também esse período. Né? E questão tecnológica... Lembra a experiência que eu contei, que eu te falei em relação ao chat GPT? Sim. Compartilha conosco essa experiência. Foi muito interessante o trabalho que a professora André fez lá no colégio. Foi muito interessante, sabe? Porque trabalhamos o ano inteiro com a terceira série em relação ao gênero textual que é cobrado no Enem, né? Sim. Dissertação argumentativa. E tem 4 parágrafos. Aí tem lá a introdução, o que eles precisam colocar na introdução, desenvolvimento, né? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a intervenção. Aí eu falei, muito bem, então hoje vocês vão colocar no chat GPT que vocês querem uma redação modelo Enem. Só isso. Redação modelo Enem. E eles colocaram. Só que assim, o que eu expliquei para ele, Luan? Se ele não tem noção do conteúdo... ele não vai mostrar para você, ele não pode ter tanta confiança no chat GPT, entendeu? Ele tem que ter noção do conteúdo. Ele só escreveu assim, redação modelo Enem, só. Daí apresentou 5 parágrafos e não tinha intervenção, sabe? Quem vai fazer, né? Quem vai fazer, vai resolver a questão da problemática lá em relação ao tema. Aí eles falaram, nossa, entendeu? Daí eles começaram a se questionar. Sim. Eu falei, gente, se você não sabe o conteúdo, ao pé da letra, de repente ele não vai te responder aquilo que você quer. Né? Então, 5 parágrafos, um texto dissertativo modelo Enem, não, né? São 4 parágrafos só. Mas foi muito bacana isso, sabe? Porque, na verdade, não só o ChatGPT, mas outras IAs, elas são algoritmos que vão aprendendo conforme o usuário vai questionando. Vão sendo aperfeiçoadas, né? Eu vou dar um exemplo meu, né? Tem essa nova IA agora da Meta que entrou pro WhatsApp. Sim. E aí, no caso, eu comecei a fazer algumas perguntas e tal. Inclusive, eu estava fazendo perguntas sobre anime, que é uma coisa que eu gosto desde pequeno. E aí, eu perguntando sobre, né, os alunos aí que assistem Naruto, aí vão saber, né? Tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto Hokage.
E aí eu perguntei, tá, quais são os 4 Hokages? Aí me deram o nome. Aí depois eu perguntei, tá, mas por que o 4º Hokage assumiu na frente do 3º Hokage? E aí ela pediu, me desculpe, eu falei de uma forma errada. Então, quer dizer, ele vai aprendendo conforme o usuário vai utilizando, né? Sim, na verdade é o início de tudo isso que a gente está vivendo. Mas né? o que início, eu coloquei para eles? Detalhe, vamos detalhar. O que você quer? Eu quero um texto, modelo Enem, com introdução tal, com tema, sabe? Daí ele detalhou. Sim, né? Mas aí... Mas mesmo, né, e eles observaram que não é como tem que construir o texto, sabe? Sim, é uma necessidade, né? Essa presença da tecnologia como ferramenta em sala de aula é uma necessidade, porque, como o professor Luan estava falando, nós utilizamos isso no nosso dia a dia, né? No dia a dia a gente está toda hora procurando esse tipo de recurso e também tendo essa percepção de, como o professor Luan falou, de que tudo isso também ainda está sendo aperfeiçoado, ainda é só o começo, né? No caso da biologia, Luan, quais os maiores desafios para ensinar biologia hoje, que você entende assim? Né, são públicos, né, bastante heterogêneos em faixas etárias, em nível de conhecimento. Quais os maiores desafios que você entende assim, para a biologia, no teu campo, na tua área? Olha, eu não vejo como desafios, assim, grandes desafios, entendeu? Até porque acredito que não somente eu, mas outros professores de biologia, a gente ensina a biologia porque a gente ama a biologia, né? Só que é óbvio, né? Quando a gente pega ali alguns assuntos que são um pouco mais questionáveis, né? Que estão em alta, principalmente agora com relação ao clima, com relação a essas mudanças climáticas, né? Sim. Então, aí, às vezes, a gente realmente, né, entra num campo de desafio, porque hoje, se você pegar biologia e geografia, elas andam juntas praticamente. Se conversam muito, né? Se conversam muito, né? E tem outros temas também que entram agora, né? Que clonagem, né? É um tema... Clonagem, né? Inclusive, eu fiz um debate com a turma do terceirão, né? Com respeito ao CRISPR, né? Que é uma técnica genética, uma técnica avançada já, que já vinha sido debatida desde quando eu já tinha entrado na Universidade Federal do Pará para ser estagiário lá, né? E desde lá, quando eu trabalhava com genoma de cianobactéria, a gente já ouvia falar no CRISPR, né? Então, dentro de sala de aula, ali foi um debate fervoroso, né? A gente teve ali alunos que, por mais que não se adaptassem com aquela linguagem, com aquela abordagem, não gostassem do tema, mas tinha que defender o tema, né? Tinha que bancar aquele advogado, né? Aí, quando terminou, uma aluna até falou para mim assim, professor, não me coloca mais nesses debates porque não é para mim, né? E tem uns outros debates também envolvendo ecologia, né? Que é também a gente pensa que não é, mas é pesado. E quando a gente entra na conversa, a gente está nos dois lados da moeda, que são os lados assim, onde tem pessoas com menores recursos e pessoas com maiores recursos, o meio, como é que a gente vai tratar. Ali o aluno, eu acho que ele fica um pouquinho na pele do professor e diz, realmente não é tão fácil, né? Tá ali na frente tentando passar o que... mediando tudo isso. O que a nossa disciplina pede para que a gente, né, fique mediando. No caso da língua portuguesa, Andréia, eu tenho 45 anos, né? Então eu tive uma educação com acesso à nossa literatura. 45 anos. E eu estou há 42 anos. Ainda sou. Então eu ainda sou o menino, né? Então é o menino da gente. Ainda sou o menino ainda. Então tá bom. E eu tive acesso a toda aquela literatura clássica, né? Literatura clássica espetacular, maravilhosa, né? E era uma linguagem muito formal, né? Que nós tínhamos acesso quando éramos ainda crianças ali, né? No que na época chamava de primário, ginásio, né? Eu ainda peguei essa linguagem toda aí. E essa linguagem nossa do dia a dia foi mudando. A própria advento da tecnologia, né? Hoje nós usamos o PQ para substituir o porquê, né? O VC sobre o você. Então eu fico pensando assim, né? Eu demorei um tempo para poder entender, né? As regras do porquê junto, separado, com acento, sem acento. E o PQ agora resolve tudo isso, né? E agora nós ainda podemos utilizar a questão dos emojis. Então, assim, uma comunicação muito mais iconográfica
até mesmo do que ligado às palavras, né? Como é que você trabalha isso em sala de aula assim? Eu penso que treinar os alunos deve ser também bastante desafiador, porque o dia a dia é essa linguagem, mas no ambiente formal, você que trabalha aí sabe, né? No e-mail, até mesmo numa mensagem do WhatsApp, que a gente trabalha dentro de uma empresa, a gente não tem como comunicar assim, né? Como treinar eles nessa comunicação um pouco mais formal, Andréia? Porque assim, na redação, conteúdo da redação, eles não aprendem só... O terceiro ano é mais focado, a terceira série é mais focada no Enem, redação modelo Enem. Mas começa lá na primeira série. Um artigo de opinião. Eu não vou colocar essas abreviaturas, né? Uma carta pessoal, tudo bem, eu posso usar abreviaturas. Então, eles conhecem os gêneros textuais, né? Então, tem o artigo de opinião, carta pessoal, tem o texto dissertativo, tem a carta do leitor. Então, eles conhecem através dessas diferenças, desses textos diferenciados, onde que eu poderia usar e onde não. Né? Então, numa carta pessoal, eu posso. Sim. Eu tenho intimidade para quem eu vou escrever. Hoje nem escreve mais carta. Mas eu fiz um trabalho com eles, com a primeira série, né? De escrever uma carta para um amigo, para uma avó que mora em outra cidade ou em outro país. E foi muito bacana. Que daí eles tiveram... Eu falei, eu quero o retorno, hein? Eu quero que mandem um áudio ou escrevam lá no WhatsApp. E alguns retornaram, sabe? Recebi tua carta, obrigada, sabe? E foi muito bacana, mas daí eles sabem a diferença, onde que ele vai poder usar, né? Com quem? Por exemplo, uma conversa com o diretor, uma conversa com você. Não vai ter que fazer uma linguagem, não uma linguagem coloquial, mas uma linguagem mais formal. Sim. Né? E eles conhecem também a literatura, né? Por exemplo, a literatura machadiana, lá no período do romantismo, realismo. E Machado de Assis é um escritor que eles vão cobrar no Enem. Sim. Entendeu? Literatura machadiana, que era uma outra linguagem, né? Então, eles sabem essa diferença. Tudo bem que hoje não é daquela forma, mas tem que ter a questão da formalidade, sim, em alguns textos. Né? Com certeza. No dia a dia, como você falou, né? Isso. Discernimento de ambientes, né? Discernimento de relacionamento, né? No caso da biologia, Luan, como é que você encontra ali uma convergência em relação... O professor André falou, né, do uso da tecnologia ali, do chat GPT que ela usou. Como é que você encontra uma convergência hoje em relação à tecnologia, assim, em sala de aula, os recursos que você normalmente utiliza? Eu sei que você faz alguns jogos, algumas coisas com eles lá. Como é que isso, assim... Porque a biologia, assim, nunca lecionei biologia, nem tenho formação para isso, né? Mas acho que é uma disciplina que a questão do gráfico, né, do design, do slide, dos vídeos, toda essa evolução, acredito que tem ajudado bastante, né? Eu sou de uma época... Não vou falar da época como era a minha aula, que eu assistia de biologia, não. Não, tipo assim, que usava... Nunca assisti uma aula de biologia. Não, assisti. É que eu esqueci o nome. Colocava aqueles projetores com luz assim e tal, esqueci o nome. Você do tempo do mimeógrafo, Sim, prova com cheiro de álcool. Não, mas como aluno. Eu ainda peguei. Mas como aluno, André. Como aluno. Eu professora com mimeógrafo. Como aluno. Então eu acho que hoje, para uma área da biologia, a própria geografia, como você falou também, né? São algumas disciplinas, assim, que a utilização de recursos ajuda bastante, né? Como é que você utiliza esses recursos lá com as suas turmas? Primeiramente, eu não sou contra o celular, tá? Eu sou a favor do celular para fins didáticos, tá? Sim. Quero deixar bem claro isso aqui. Só que eu acredito que a utilização do celular em sala de aula, ela atrapalha por conta do foco, né? A gente está em sala de aula ali e o aluno ele está ali voltado a aprender e o professor a repassar, né, o conteúdo e aprender também, porque a gente mais aprende com nossos alunos do que a gente repassa o ensino, né? Mas eu vejo dessa forma, tá? Quanto aos outros recursos, cara, eu acho sensacional, porque eu também peguei aquela parte da história onde a gente não tinha um celular, onde a gente não tinha um computador dentro de sala de aula. Enciclopédia Barça. Onde os meus professores, nossa, né? Olha, hoje a gente vai passar um vídeo. Era o dia do cinema, todo mundo gritava. E era aquela loucura, era bacana, né? Hoje já é habitual, né? Você ir lá no computador, colocar na tela... Pronto, já tem um vídeo ali, o teu aluno acompanha, você consegue parar, você consegue voltar, então é um recurso que você consegue utilizar. Antigamente não, né? Era só no DVD, colocava o DVD, apertava, dava um pause,
Antigamente recente, esse antigamente o DVD, hein? Não, porque nem tinha DVD, antigamente Bora recente. voltar mais um pouco, então. Videocassete, Fita né? cassete. Não, fita cassete também, né, cara? Sim. Projetor que tinha também, né? Sim, tinha um projetor. Mas hoje eu acredito que melhorou muito, né? Muito, até dentro de um laboratório, né? Eu que sou da biologia, eu posso falar, né? Um trabalho com os alunos de laboratório, a gente tem ali, né? Todo um aparato para poder fazer a nossa aula progredir da melhor forma possível, coisa que não era possível antigamente, onde eu estudava também não era possível. Rafael, eu sou super a favor também, tá? Do uso do celular. Também, claro Que sim. Não, todos nós somos, né? Sim. Eu tô aqui, acompanho aqui os conteúdos que nós estamos aqui conversando pelo celular. Nós estamos aqui através do YouTube, né? Imagina, uma ferramenta que nós nem imaginávamos que um dia pudesse existir algo tão espetacular como o YouTube, né? Quando eu comento com os alunos que o gênero textual, que quando tinha uma prova, hoje eles têm tirinha para interpretar, eles têm uma charge, eles têm um cartoon, tem um texto em prosa. O nosso tempo era só um texto em prosa, não tinha imagens, lembra? Sim. Né? Nós somos lá do século passado. pesquisa. Meu professor dizia, ó, pesquisa de química. Vai lá, reações químicas. Cara, eu ia ter que sair de casa, ia na biblioteca central, chegava lá, pegava uma senha e tinha que ficar calado, né? Porque não podia fazer barulho, senão você era convidado a se retirar da biblioteca. Hoje não, você dá um Google e né, já tudo se resolve muito mais rápido, né? Outro dia eu estava conversando com a professora André lá no colégio, né? Sobre os livros digitais, né? Lembra, André? E aí, eu também não sou muito adepto, não era, na verdade, muito adepto ao e-book. E aí eu até peguei ali meu tablet e falei para André, falei, pô, mas olha a facilidade, né? De poder transportar aqui uma biblioteca, sei lá, com mais de 1000 livros. Imagina se eu tivesse que transportar na minha mochila no dia a dia, né? Todos os livros que eu quisesse ler, né? Ainda que você nem acesse todo dia aqueles livros, mas só o fato de saber que você tem uma biblioteca contigo na tua mochila, isso ajuda muito, né? O professor André falou sobre a literatura machadiana, né? Ali sobre a questão dos alunos do ensino médio. Quais autores, André, você assim entende? Autores e livros, né? Da literatura brasileira que você considera assim essenciais na formação dos nossos alunos, na parte de compreensão, de percepção do mundo, relacionado ao Enem, ou até mesmo a nossa vida como um todo. Quais autores e livros assim? Olha, eu gosto muito de Machado de Assis. Sim. Inclusive, eu fiz um trabalho com os alunos da terceira série, porque é focado no Enem, né, e é cobrado. Para eles analisarem as mulheres de Machado de Assis. As mulheres que ele... de cada romance, de cada período lá que ele escreveu. Aí as meninas se revoltaram. Elas se revoltaram quando estudaram sobre as mulheres. Meu Deus, prof, ele era muito machista. Olha o que ele fala de cada mulher, né? Porque eram assuntos assim bem... o realismo e o romantismo, naquele período ali. Então, ele colocava a questão de adúltera, sabe? Então, isso mexeu com as meninas, sabe? Meu Deus, ele só via essas coisas nas mulheres, né? Mas não, e também tinha um personagem, que era o Bentinho, que hoje a gente brinca, né? Ó o Bentinho, quando tem um relacionamento abusivo, sabe? Então, é muito bacana, sabe? Estudar sobre as mulheres que ele descrevia nos romances dele. Não só a questão do adultério, sabe? Mas, assim, talvez muito submissa, né? Então, eram assuntos assim, bem... seriam assuntos talvez atuais, assim, que é legal você questionar sobre essas questões, o porquê tudo isso acontece, né? E as meninas gostaram muito, porém, elas questionaram, né? Como que esse homem enxergava as mulheres. Também talvez pelo questão do machismo, né? E o que você perguntou mais? Escritores... autores e livros, né, brasileiros. Eu gosto muito da Clarice Lispector, que é uma escritora assim fantástica, que os escritos dela levam uma reflexão. Eu não vou saber falar um poema dela, mas só resumir que quando você julga alguém é porque você nunca usou os meus calçados, meus sapatos, né? Sim. Então use meus sapatos para depois você julgar a vida que eu levo, algo assim. Muito bacana. E os contemporâneos, né? Que é o Rubem Alves, gosto muito do Rubem Alves, agora, meu Deus, deu um branco. Fala com o Luan, que daqui a pouco você lembra. Deu um branco agora. No caso da biologia, Luan, quais os tópicos que você acha assim, que devem ser mais abordados assim, em sala de aula hoje em dia? Aqueles tópicos que você vê assim como realmente... Eu não digo nem no sentido da exigência, né, do que vai ser
o Enem, enfim, né? Claro que a gente tem sempre isso como uma referência, como a professora André está destacando aqui, né, em alguns pontos. Mas eu digo realmente assim por uma necessidade de reflexão sobre a vida, né? Alguns deles você falou sobre a questão do meio ambiente, né? E sim, uma das coisas assim que os alunos mais nos questionam, né? Bom, eu lembro que era desde a minha época, como diz o diretor, minha época é hoje, né? Mas eu digo na minha época de aluno lá, né? Uma das coisas que os alunos... Por que eu tenho que estudar isso? Onde que eu vou usar isso na prática do dia a dia, né? Então os alunos perguntam muito sobre isso. Então, na biologia, quais são os temas que você percebe assim que são mais relevantes em sala de aula, que realmente eles podem aplicar na prática do dia a dia, realmente faz sentido para eles entender aquilo? Quais tópicos assim você pensa? Eu puxo mais pro lado da ecologia. Eu acho que ecologia e meio ambiente hoje é o que está em alta, sabe? É o que está em alta, ecologia, meio ambiente. Por quê, né, Rafael? Vou dar um exemplo para vocês. Até semana passada estava em risco da gente, a nossa região sofrer ali com um ciclone. Vocês estavam sabendo disso? E o que aconteceu? Os marcadores de temperatura, eles já estavam registrando, né, uma determinada temperatura para aquele período, né? E não ocorreu. Ou seja, teve uma mudança drástica, repentina, e é o que acontece no mundo hoje. Então, assim, as mudanças climáticas, elas acontecem, tá? Com isso, a gente tem também a elevação da temperatura do planeta Terra, e se a gente não tiver atento para isso, para o impacto que, né, as ações antrópicas ocorrem no universo, no mundo, perdão, então, infelizmente, né, a gente não está levando o suporte necessário para os nossos alunos. Bom, entrando nisso aí também tem a questão ali eu sempre abordo questão de genética, né, entro também com a questão do neodarwinismo. Acredito que sim, os nossos alunos precisam saber, tá, sobre adaptações ao meio, precisam saber também, né, com relação às características genéticas, genótipo, fenótipo, não só para o Enem, mas também levando para a vida, né? Acredito que é super necessário, né? Então, eu sou ainda dessa escola que acredita muito nisso, né? E hoje, né, com a evolução, a gente tem também dentro da biologia a questão da educação sexual, né? Cara, é um tema que é um pouco impactante para qualquer professor de biologia hoje, né? Mas eu acredito que também é um tema fundamental mediante a tudo que ocorre na nossa sociedade atual, coisa que no meu tempo de aluno, né, eu não tive, né? Não tive, então eu fui saber sobre isso na faculdade, quando os meus professores começavam a falar, né? E hoje eu vejo que, nossa, a gente liga a TV e está suscetível a ver, né, cada coisa que deixa a gente muito triste, né? Então, tem que tocar em sala de aula também, e já vem dentro do material que a gente trabalha, né? Então, eu acredito que, né, e levando um pouquinho para a disciplina de ciências, né? Em ciências ali até o 8º ano, né, a gente já trabalha também aquela troca de fases, né? Quando a pessoa sai daquele período onde ela ainda era criança, passa a ser adolescente até a vida adulta. Então também esses porquês, essas dúvidas, né, que vão ocorrendo não só correspondente ao corpo, mas ao mundo, e que o professor está ali, né, para auxiliar, né? Lógico, nós não somos 100%, mas no que der a gente está aí para auxiliar. Uma das coisas assim que eu acho mais interessante que nós promovemos lá no colégio, de verdade, né? Eu estava aqui pensando, enquanto a André estava falando, Luan, né? São professores que sempre têm algum movimento, né, dentro da escola. Ou tem uma atividade acontecendo na sala inteligente, ou no pátio, ou foram na praia, alguém volta, a gente mexe no horário, na coordenação, a gente se organiza ali. Mas uma das coisas que eu acho mais interessante lá no colégio é justamente esse movimento. Esse movimento no sentido da liberdade que vocês, como professores, têm de poderem adaptar todo esse conteúdo, todo esse conhecimento, toda a bagagem que vocês trazem, né? O professor Luan fez uma referência ao material. Nós utilizamos lá um material positivo no colégio, né? Mais de 20 anos que o Colégio Margiros utiliza o material do positivo. E ainda tendo um material tão rico, vocês são capazes de levar isso para a prática. Eu sinto muito essa dor do aluno de: vou aprender isso para quê? Vou estar em sala de aula para quê? E quando vocês fazem esses movimentos, né, dessas aulas espetaculares, como o diretor chama lá, né, eu vejo muito essa
pergunta sendo respondida para eles. Eles percebendo, bom, utilizo isso porque isso é importante para isso. Ou uma questão, como nós falamos da biologia, diversas questões éticas e filosóficas da vida, ou o trabalho que a professora André falou do Machado de Assis, foi um trabalho espetacular. Eu assisti as apresentações lá, uma parte delas na Sala Inteligente, assim, fantástico. Foi uma aula de história profunda com eles ali, e em língua portuguesa, literatura, imagina, né? Foi algo extraordinário. Estava lá no dia de uma parte dessas apresentações. Então, eu acho isso muito relevante, essa aplicabilidade na prática. No caso da gramática, André, quais estratégias assim você utiliza para tornar esse ensino da gramática, né, assim, mais interessante e mais acessível para os alunos? Deixa eu só falar dos livros, tá? Sim. Dos livros Lembrou? Enquanto o Luan estava ali respondendo, o André estava... Lembra? Mas você falou alguns, estava legal. Deu um branco, né? Tá bom. Drummond, Machado de Assis, Suassuna, Rubem Alves, Monteiro Lobato. Clarice Lispector, você havia dito. Clarice Lispector. E outros infantos juvenis, a Ruth Rocha, Ziraldo, sim, sabe? Entre outros, mas eu poderia ter trazido uma Não, você né? lembrou bem. Lembrou a tempo. Né? E no caso da gramática, quais estratégias para tornar a gramática mais interessante? Eu gosto muito, inclusive o Miguel, posso falar do Miguel? Sim, claro. Miguel, você tá aí, né? Inclusive, eu fiz uma atividade de descrição, lembra? Que eles descreveram vocês? Sim, fantástico. E na minha descrição, eu achei muito interessante que ele colocou assim, mesmo que a professora sabe que ela vai se estressar, colocando a gente em dupla, mas mesmo assim ela faz porque ela sabe que é melhor para nós. Sabe? Que sabe, aluno em dupla, né? Não vão só ficar estudando, vão se dispersar, né? E eu achei bacana, né, que ele colocou que mesmo que eu sei que eu vou me estressar um pouco, mas eu deixo eles em dupla, né, para um ajudar o outro. Eu sou muito favorável a essa questão de estudar em dupla. Sim. A gramática, eu comento com eles o seguinte, que o estudo da gramática, né, porque hoje é uma interpretação, é a gramática, não fico só lá na gramática, né, só conjugando verbos. Hoje não tem mais isso, né, é um todo. Você pega um texto, você vai analisar ali o texto como um todo, né, quais são os erros e que tem no texto, né? Questão de primeira pessoa, terceira pessoa, que tem que haver uma concordância, né? O sujeito com o verbo, enfim. E o que eu coloco? Eu acho interessante você entregar algo para eles que não está correto, certo? Um pequeno texto, e eles vão fazer a correção. Né? Depois que eles já entenderam tudo, né? Por exemplo, as classes gramaticais, né? Que eu vou falar da primeira série, porque é um ir e vir português. Você começa com as classes gramaticais lá no 6º ano, aí vem até o 9º. Aí na primeira série começa de novo as classes gramaticais, sabe? E é um ir e vir. Eu falo para eles que vocês aprendem um pouco lá e depois vêm aqui. Então, depois que eu fiz toda essa revisão das classes gramaticais e do emprego dos verbos, imperativo, enfim, né, dos modos e tempos verbais, aí entrego um texto onde eles vão fazer o que está correto e o que não está ali, sabe? E é bacana quando eles observam o erro, né? O que não está certo ali. E eu trabalho muito também, Rafael, a questão da oralidade. Eles precisam saber a oralidade. Não é só escrever. Eles têm que saber também conversar, né? E é isso. É um conjunto. É uma soma. É tudo. É o texto, é a gramática, Hoje não tem separado como no nosso tempo, né? Hoje você encontra o estudo da gramática num texto, numa produção textual. É um combo, né? É um combo. Uhum. A questão até mesmo das disciplinas se conversam muito mais hoje, né? Muito. Os trabalhos do conceito multidisciplinar, né? A gente percebe, né, como isso evoluiu, né? Como a educação, na verdade, né? O princípio da educação. E você nem está sabendo o que eu fiz hoje com os alunos, né? Eles foram para a quadra. Sim, claro. Sim. Fizeram uma entrevista comigo, é uma atividade, né? Que o diretor pediu, né? Sim. Aí a Mariana... Relacionada às redes sociais, né? A Mariana e o Miguel, né? Fizeram uma pergunta assim, como assim? Aula de redação e estão na quadra? Perguntaram para mim. Sim. E era para eu responder. Como assim? Né? Aula de redação e estão na quadra? Impensável isso algumas décadas atrás, né? Impensável. Nossa, o professor era... Redação, né? escrever 30 linhas no mínimo e correção, era isso. Aí o que eu falei para eles? São os combinados. Nós não combinamos que se vocês entregassem as atividades em dia, fizessem todas as produções e tal, vocês seriam premiados. Então, hoje foi uma aula prêmio, né? Vocês receberam
uma bonificação. Top. Entendeu? Agora você vê que conversa boa, o tempo passa rápido, hein? Viu? Já tá acabando o nosso tempo já. É sério? A loja tá acabando o nosso tempo, passa tudo muito rápido aqui. Quero agradecer ao professor Luan, professor André, né? É um tempo tão precioso nós estarmos aqui conversando com vocês, né? A gente, no dia a dia da escola, graças a Deus, a gente tem esse bom ambiente lá, de poder conversar na hora do recreio, do intervalo, enfim, né? Mas às vezes é tudo muito corrido, não dá para bater um papo com um pouco mais de calma, né? Eu acho que hoje aqui, nesse nosso podcast aí, nós estamos aí com alguns minutos, talvez tenha sido o tempo que a gente passou, assim, batendo papo mais informal. Eu falei para vocês que ia ser informal, é um bate-papo nosso aqui. A gente não acabou ainda não, calma, a gente só virou a curva, assim, sabe? A gente começou a acabar, André. Tá errado? Começou a acabar, André? Não. Nós começamos a acabar. Mas antes de nós terminarmos, eu quero ainda conversar com vocês aqui um ponto que eu acho assim fundamental, né, na nossa percepção como professor, como educador, que é a nossa própria busca pelo conhecimento, né? A gente tem uma referência muito importante para os nossos alunos como líderes, né, das turmas às quais nós estamos ali à frente. E como é que você entende, Luan? Eu sei que o Luan está estudando constantemente, a prof. André também, né? Como é que você entende essa importância do professor continuar se capacitando, do professor continuar buscando conhecimento, do professor continuar avançando, para que tenha acesso a tudo isso, mas também que seja essa referência para o próprio aluno, né? O aluno saber, bom, meu professor continua estudando, continua buscando conhecimento. Como é que você vê tudo isso hoje, Luan? Bom, eu acredito que o professor ele tem que ser um facilitador, né? Então, os meus alunos sabem que eu não gosto de entrar com muito termo técnico, né? Principalmente ali, né? Fundamental e médio, eu não gosto. Eu gosto de ter aquela linguagem mais clara, né? Olha, determinada coisa a gente pode acrescentar com uma outra palavra, né, professora? Que é para ficar mais claro, para ficar nítido, né? Porque às vezes o nosso aluno, ele não entende, não é que ele não entenda o assunto, é que às vezes uma ou outra palavra é pouquinho difícil de encaixar no vocabulário dele. Então eu tento, né? Eu não preciso usar facilitar. segunda-feira de manhã a elucubração dos axiomas. Não preciso usar isso, né? Tá, né? Né? Então eu acredito que o professor é um facilitador. Então quando ele começa a estar ali antenado, estudando, né? Adequando a linguagem, né, e fazendo com que o aluno perceba que é prazeroso estar em sala de aula, que é bom estar em sala de aula, que é bom estar em sala de aula com o professor, aí fica tudo mais tranquilo, né? E só aproveitando o gancho, né? Ela fez essa aula na quadra, né? Mas eu sou uma caixinha de surpresa, né? Acho que já deu para perceber, né? Eu entro em sala de aula, o aluno nunca sabe se eu vou para a lousa, se eu vou dizer, olha, vão para o colégio aí, né? Se dividam aí, a gente vai fazer uma atividade, uma dinâmica. E eu gosto disso, porque às vezes o nosso aluno está tão ali num ambiente um pouco mais estressante, né? Uma semana estressante, vamos dizer assim. E a gente faz uma atividade diferente, né? E a gente consegue extrair dele coisas boas, né? Eu tenho comigo, né? Logo na segunda semana que eu entrei no Colégio Magiros, eu fiz uma dinâmica com eles, com o terceirão, né? E uma aluna, que é a Juliana, né? Juliana até falou, nossa, hoje eu senti um cheiro de petricô. Cara, nunca mais eu tinha ouvido falar em petricô, né? Então, quer dizer, me remeteu até lembranças da minha infância, né? Que é aquela famosa cheiro de água com a terra ali, né? Com contato de terra, que nesse dia estava chovendo. Então, que bacana, né? E a gente estava lidando sobre um assunto da biologia ali, voltado a hormônios, né? Nossa, então, quer dizer, eles tiveram ali diversos tipos de sensações, né? Diversos tipos de sentimentos voltados àquela situação. Uns estavam muito felizes, outros estavam um pouco tristes, então eles liberaram ali hormônios que eu não sabia que eles estavam nesse tempo. E eu achei muito bacana, achei incrível, né? E foi um dia que eu saí muito contente e muito feliz do colégio. E você, André, essa questão de continuar buscando conhecimento, eu sei que você está nesse caminho também, nessa jornada de compartilhar conhecimento com eles, aquilo que você adquire. Como é que está para você esse momento? Eu sempre falo para eles, para os alunos, independente de que nível que eles estão, né, na escola, eu falo que nós somos seres inacabados, né? Então, conhecimento sempre, buscando sempre conhecimento, e eu faço com que eles também tenham essa sede
de ler, de buscar, porque eu desenvolvo essa questão da leitura, né, neles, né? Gente, sim, conhecer todos os dias, comece a ter o hábito de ler uma notícia, um artigo científico, né? Para você conversar com alguém, para você ter a sua opinião, para você se expor, né? E a importância de ler. Eu não sei tudo, eu comento, não sei qual é o assunto, um dia, alguma coisa sobre meio ambiente, né? E eu não sabia responder, eu não sou a prof, não sabe? Então me explica aí, vamos lá. Né? Então, é uma troca. Com certeza. É uma troca. E nós temos que ter humildade de falar para eles que eu não sou a dona do saber. Sim. Né? Da minha disciplina, tudo bem. Né? Mas, assim, eu não sou dona do saber de conhecimento de mundo. Né? Não é tudo que eu não temos saber, todos os saberes, né? Não temos todos os saberes. Isso é impossível. Né? Né? E eu sempre tento, assim, motivá-los, né? Que eles busquem o conhecimento. Né? Questão do ler. O desenvolvimento nosso passa diretamente pelo conhecimento, né? A gente entende isso, né? E sabe muito bem disso. A gente que está estudando nossa vida toda e nunca para de estudar. Margiros Podcast terminando. Conversa boa, passou rápido. Demais. Hoje foi realmente, assim, um momento muito especial, tá? Com o André, com o Luan aqui. São pessoas muito queridas, né? A gente vem caminhando no colégio ali. A gente percebe o carinho que os nossos alunos também têm por vocês, né? E ali a ratificação desse trabalho é no dia a dia. A gente ali, como disse, cada movimento que vocês estão fazendo dentro da escola, ou no pátio, ou na praia, ou na quadra, alguma coisa. Isso é assim, o que eu vejo realmente, não é porque eu sou coordenador do colégio ali, enfim, exerço uma função na escola, mas eu vejo como um grande diferencial realmente do nosso colégio, essa flexibilidade, essa possibilidade do professor realmente poder atuar realmente naquilo que ele ama fazer, que é transferir justamente o conhecimento. Luan, manda um abraço aí para tua galera, para teus alunos, André também, para a gente finalizar o nosso Margiros Podcast nesse episódio. Primeiramente agradecer o convite, né? Agradecer o convite do diretor, agradecer também o teu convite, né? Que foram as 2 pessoas que me convidaram. Mandar um abraço, tá? Para todos os meus alunos, tá bom? Dizer que para mim é uma honra estar aqui, tá bom? Uma honra estar podendo transmitir a educação, tá? E um pouquinho que eu sei, né? Dentro do Colégio Margiros, tá bom? Um abraço para a turma do Dorama, lá da primeira série, que é a turma ali da Heloísa, da Giovana, né? E mandar um abraço ali para a turma do segundão também, tá? E pro terceirão, né? Terceirão na qual eu tenho a felicidade de ser regente, né? Então, um grande abraço, um beijo, né, para todo mundo aí. E por que não um beijo para minha esposa também, que ela vai me assistir. Aí se eu não mando também. E André, também as suas considerações finais, quando por favor. você falou em o amor, né? Eu amo trabalhar no Margiros, sabe? Realmente um ambiente familiar, né? E isso faz bem para nós, professores, né? Pela sintonia que tem lá entre coordenação e direção, e com os alunos também. Então, um beijo aí, primeira série, para todos da primeira série. Tem algumas situações que eu não posso falar ao vivo aqui. Um beijo para a segunda e terceira série. Quando passar isso aqui, acho que já passou o Enem também, né? Sim. Mas boa sorte no Enem. Vamos avançando. Na redação. Avançando. Gente, mais uma vez aí, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco, né? A gente sempre fala aqui brincando bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe, né, em que momento cada um está assistindo. A gente está, né, liberando nosso conteúdo no canal do YouTube, do Colégio Margiros, do Margiros Podcast, e nós somos aqui realmente gratos, né, por essa oportunidade, por esse tempo. Então, até o próximo episódio, fique conosco. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, deixe seu like e vamos avançar, porque 2025 é logo ali. Margiros Podcast. Obrigado, somos mais Margiros. Até a próxima. Valeu!